Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus em seu coração, querido. Que bênção poder estar aqui mais uma vez. Você que está aí na sua casa, eu quero dizer para você que aqui no templo nós temos sentido uma presença gloriosa, com poucos irmãos que estão aqui servindo, mas a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo é gloriosa aqui neste lugar. Mas enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, eu estava orando para que essa mesma presença, e eu sei que o Espírito Santo está fazendo nessa noite, que essa mesma presença, ela possa invadir a sua casa, ela possa invadir a sua vida, e que nessa noite o nosso coração possa ser incendiado pela presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 1 ao 3. Vou dar um tempinho para você na sua casa, mesmo no culto online, mesmo no culto na sua casa, abra sua Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e eu tenho certeza que nesta noite, ela vai voltar, ela não voltará vazia, mas ela fará aquilo para o qual o Senhor designou ela nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo de 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livrando-nos de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, por podermos estar aqui, Senhor, te adorando, ainda, Senhor, que de forma online, não importa, o teu nome sempre será exaltado. Nós seremos igreja em todo o tempo e acima de toda e qualquer circunstância. Nessa noite, nós queremos nos submeter à tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Eu oro, Pai, para que a mente dos meus irmãos que estão em suas casas seja agora cativa a Cristo. Nós repreendemos e anulamos, em nome de Jesus, todo argumento humano que se levanta agora contra a verdade da tua palavra, toda distração que nesta hora luta para te tirar o foco, toda falta de entendimento. E eu oro para que nesta noite, Senhor, a tua palavra, ela seja, essa palavra que está sendo lançada aqui deste lugar, ela seja como uma flecha na mão de um guerreiro valente, que ela vai atingir o alvo, ela vai trazer a transformação, ela vai trazer aquilo que nessa noite o Senhor está propondo fazer na vida de cada um de nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O texto que nós lemos é um dos textos mais ricos da palavra de Deus. Eu me lembro que certa vez eu ouvindo um pregador pregando a respeito de Hebreus 12, e ele fala que se porventura nós não tivéssemos acesso a muita parte da Bíblia, por alguma ocasião nós perdêssemos algumas partes da Bíblia, e nós ficássemos apenas com esses versículos, ele falava que nós teríamos alimento suficiente para vivermos muitos e muitos anos caminhando na nossa caminhada cristã. E eu coloquei um tema na nossa ministração de hoje à noite, você que gosta de anotar. O tema da nossa ministração hoje é correndo bem a carreira da fé. O texto que nós falamos, querido, ele é muito interessante porque o autor, ele faz uma comparação da nossa vida vida cristã como uma corrida, ou em outras versões você vai encontrar a palavra carreira. Na minha, por exemplo, que é a NVI, está a palavra corrida, mas que significa a mesma coisa. Você vai encontrar, e quando ele faz essa comparação, ele está nos comparando, por exemplo, a um atleta. E quando eu leio esse texto, eu não sei você, mas imediatamente eu sou transportada para um grande ginásio, um grande estádio, onde cada um de nós estamos correndo literalmente uma corrida e almejando alcançar um prêmio.
E o texto que nós lemos, ele traz muitas lições, porque não basta nós corrermos a corrida da fé. Nós precisamos correr ela da maneira correta. É interessante que eu dei uma lida, eu me lembro que o pastor Juan, certa vez, pregou algo parecido em cima desse texto, e ele trouxe alguns dados, mas como eu não entendo nada de matemática, eu fiz apenas uma pequena pesquisa. A vida cristã, ela jamais pode ser comparada, por exemplo, a uma corrida de 100 metros rasos, né? Existem as modalidades de atletismo. Eu não entendo muito de esporte, não pratico esporte, não gosto de esporte, mas, enfim, os esportes são algo assim maravilhosos e tem muitas lições que nós podemos aprender. E o atletismo é uma delas, justamente porque o texto que nós lemos, ele faz exatamente uma comparação da nossa vida cristã, da corrida da nossa fé, com uma corrida de um atleta. E é interessante que eu pesquisei no Google, uma corrida de 100 metros rasos, ela dura em média 10 segundos. E aí eu conversando com meu marido sobre isso, ele falou que aquele grande atleta olímpico, né, que todo mundo conhece, que eu esqueci o nome dele agora, mas vocês devem saber, ele fez, acho que em 9 segundos, a corrida dele de 100 metros. Então, ele se prepara toda uma vida, com todo um preparo de um atleta de alta performance, que eu não sei exatamente como é, mas deve ter muitas renúncias que uma pessoa que vive disso faz, para ele correr apenas 9, 10 segundos. Mas a grande verdade, querida, é que a vida cristã, ela não pode ser comparada a uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã, ela poderia ser melhor comparada, por exemplo, a um maratonista, que ele treina, mas que ele não compete com ninguém, mas que ele compete com ele mesmo. E a grande questão é que muitas vezes nós, como cristãos, muitas pessoas que na sua carreira, elas entraram nessa corrida da fé, nessa vida do evangelho, talvez pensando que a vida cristã seja exatamente isso, uma corrida de 100 metros rasos. Uma corrida onde eu entro e a característica daquele atleta é que ele corre muito, muito rápido e ele chega no objetivo. E muitas vezes, muitos cristãos, não têm sido bem-sucedidos, não têm conseguido correr uma boa carreira na sua fé, porque simplesmente você desistiu da sua caminhada, porque você correu muito rápido e se cansou. Em 2 Timóteo 4:7, a palavra do Senhor, essa célebre frase do apóstolo Paulo, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que existe uma corrida que todos nós cristãos, estamos correndo. Muitas vezes, querido, nós estamos na nossa vida cristã e nós estamos vivendo a vida de forma muito aleatória. Eu me lembro que há 2 domingos atrás, a nossa pastora trouxe uma palavra aqui sobre o tempo. Uma palavra que falou muito conosco, principalmente comigo, sobre essa questão do tempo. E enquanto eu preparava essa ministração, de alguma forma o Espírito Santo me remetia à palavra que a pastora havia pregado sobre o tempo. E a grande pergunta é para você nesta noite: como que você tem corrido a sua carreira de fé? Porque é certo que nós muitas vezes entramos nessa corrida e pensamos que é algo rápido, algo que não vai exigir muito de nós. Muitas vezes viemos para Jesus porque estávamos passando por alguma dificuldade, por algum problema. Mas é certo que quando nós saímos em disparada nessa corrida, de repente nós começamos a nos cansar e a nos desanimar. Eu não sei se você conhece alguém que, por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós já estamos com mais ou menos 1 ano, agora em março, dia 18 de março. Eu me lembro que faz 1 ano exato em que começou-se oficialmente a pandemia, as restrições. E eu me lembro que no início eu via muitos cristãos até animados, porque era algo novo que estava acontecendo, está acontecendo tudo isso, a igreja agora, nós vamos transmitir os cultos online. Eu me lembro que no começo das transmissões, nós estávamos super animados com as transmissões, amém?
Exatamente. Estávamos animados com as transmissões, tirávamos foto das pessoas na hora do culto, postávamos no Instagram, porque aquilo era novo e nós achávamos, não, vai ser bom. Mas o tempo foi passando e, infelizmente, querido, a pandemia, que poderia ter nos levado para mais perto de Deus, que poderia ter nos feito correr melhor a nossa carreira, infelizmente, ela fez com que muitos cristãos parassem no meio do caminho, se cansassem ou simplesmente desistissem da corrida da fé. Aleluia. Para um maratonista é muito mais importante, não é importante se ele chega primeiro ou se ele chega por último. Essa é a realidade da vida cristã. Completar a nossa carreira deveria ser o alvo da nossa vida. Eu não sei qual é o sonho da sua vida, eu não sei qual é o alvo da sua vida, mas nessa noite eu gostaria de dizer para você, que baseado no texto que nós lemos, o alvo da nossa vida deveria ser terminar bem a nossa carreira. A palavra do Senhor em Eclesiastes 7:8 diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eu não sei você, mas eu penso muito sobre como será o final da minha vida. Talvez você diga, poxa vida, como é que a gente vai ficar pensando no final da nossa vida? Mas nós deveríamos pensar um pouco mais sobre isso, como será o final da nossa vida. Porque o final da nossa vida não significa simplesmente se nós vamos morrer com 40, com 50, com 60 ou com 100 anos. A grande questão é como eu vou terminar a carreira da minha fé. A grande questão é como eu chegarei até o final, sendo que a minha vida em Cristo, ela não é mais uma vida como era antes. E baseado nisso, eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês algumas coisas bastante interessantes, alguns elementos que o texto revela para nós, que você precisa viver isso para você correr bem a carreira da fé. Se você estivesse aqui no templo, eu diria para você, repita comigo, eu quero correr bem a carreira da fé. Vocês que estão aí, repita, declare para você, declare aí na sua casa, eu quero correr bem a minha carreira de fé. Porque talvez você se preocupe em chegar ao final da vida. Eu conheço muitas pessoas que passam a vida inteira lutando para no final da vida ter uma estabilidade financeira, por exemplo, e eu não estou dizendo que isso seja errado. Talvez você luta na sua vida para no final dos seus dias, você ter uma boa casa, um bom carro, você ter dinheiro para viajar para onde você quiser, e glória a Deus que nós todos possamos ter isso. Mas eu queria dizer nessa noite para você, que muito mais do que se preocupar com todas essas coisas, você precisa se preocupar como você está correndo e como que você vai terminar a sua corrida de fé. Quando nós olhamos, por exemplo, para o maratonista é, se não me falha a memória, uma maratona ela é composta por 42 quilômetros. E o maratonista, ele não compete com ninguém. A ideia da maratona não é você competir com outra pessoa, mas você chegar até o final. A ideia da maratona, por isso que o autor aqui, ele faz essa comparação, porque no passado sempre existiu os esportes, principalmente esses esportes atléticos, eles vêm de muitos anos atrás. E a ideia era exatamente essa, era de que ele não estava competindo com ninguém, porque a vida cristã, ela não é sobre nós competirmos com o outro, não é se nós somos melhores do que o nosso irmão do lado, mas é se nós vamos conseguir chegar até o fim, e se vamos conseguir chegar bem. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso quando ele diz, olha, eu completei a minha carreira. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não tinha problema com a hora que estava chegando para ele, que era a hora da morte. Ele não tinha problema com isso, porque ele sabia que ele tinha vivido exatamente para cumprir aquilo que Deus havia planejado para ele. Por isso que quando ele escreve aquela carta, a segunda carta a Timóteo, ele diz, olha, eu já estou pronto, porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, preservei a minha fé, e agora eu já estou pronto para partir, para receber a recompensa de todos aqueles que amam o Senhor e amam também a sua vinda.
É interessante que é um dos textos que nós mais citamos, principalmente em uma cerimônia fúnebre, principalmente nas notas de pesar. E sempre que eu leio esse texto na vida de alguém que partiu, eu sempre me pergunto: como será que essa pessoa correu e terminou a sua carreira? Eu me lembro que tem um escritor que ele morreu há uns anos atrás, o Dr. Miles Monroe, e ele diz uma coisa, que a grande tragédia da vida não é a morte, a grande tragédia da vida é uma vida sem propósito. A grande tragédia da vida é nós terminarmos os nossos dias sem termos cumprido aquilo que Deus espera de nós. Querido, e baseado no texto, eu quero voltar aqui no versículo 1, quando ele diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. O primeiro elemento que nós necessitamos para nós corrermos bem a nossa corrida é nos inspirar naqueles que já venceram. E eu colocaria esse primeiro elemento, esse primeiro princípio como inspiração. E por que inspiração? Porque o texto de Hebreus 12, ele é uma continuação de Hebreus 11. Quando o autor diz assim, olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. O autor está falando exatamente de todos esses homens e mulheres que são citados no capítulo 11, que são chamados como heróis da fé. E é como se o autor dissesse para mim e para você, olha, todas essas pessoas que vieram aqui, que já terminaram a sua carreira, elas enfrentaram desafios, elas sofreram, elas passaram por situações que talvez nós aqui jamais vamos passar, mas essas pessoas, elas terminaram a sua carreira de forma louvável. E é por isso que elas estão numa galeria, que a Bíblia chama como a galeria dos heróis da fé. Então, quando nós estamos correndo essa carreira, nós precisamos olhar para esses homens e essas mulheres. Eu me lembro que ano passado, no nosso discipulado, a pastora Kézia nos instruiu a ler um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Um livro muito simples, porém muito profundo, de um autor chamado Wayne Cordeiro. E esse livro ele me impactou muito, porque ele mostra como que nós deveríamos ser mentoreados pelos personagens bíblicos, seja aprendendo aquilo que eles acertaram, como não fazendo aquilo que eles fizeram de errado. E ele cita vários exemplos de homens e mulheres da Bíblia, na qual deveria mentorear as nossas ações, a nossa vida. E é mais ou menos isso que o autor ele diz, olha, vocês precisam olhar para esses homens e essas mulheres. Vocês precisam se inspirar nessas pessoas, para que vocês possam correr bem a corrida da fé. É interessante que em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele viveu para cumprir a sua corrida. E talvez você olhe e diga assim, mas eu não sou como o apóstolo Paulo, mas eu não fui chamada para fazer as mesmas coisas que ele. Mas eu quero dizer para você que todos nós fomos chamados para correr bem a corrida da fé. Eu observo nos dias de hoje, as pessoas vivem um desespero em encontrar o seu propósito de vida. Palestras, livros têm sido escritos sobre as pessoas encontrarem o seu destino, encontrarem o seu propósito. E eu acho isso maravilhoso. Nós precisamos entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas eu quero dizer para você, se você não encontrou ainda o que Deus chamou você para fazer, você precisa começar fazendo isso aqui, correndo bem a carreira da fé. Porque as outras coisas, no meio do caminho, certamente, o Senhor vai te orientar, o Senhor vai te ajudar. A vida cristã, igreja, ela não é uma vida para amadores. Ela não é uma vida que nós podemos viver de qualquer forma, de qualquer jeito, fazendo as coisas do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos. Porque nós não vivemos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. A partir do momento que nós decidimos ser cristãos, que nós decidimos
participar do corpo de Cristo, você precisa entender, você entrou em uma corrida, você entrou em algo que vai custar tudo de você, porque você precisa terminar bem. Essa é a ideia quando Jesus diz para os seus discípulos, ele disse, olha, se alguém, Jesus olhou para aquela multidão e disse, olha, se alguém quiser me seguir, você precisa tomar a sua cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo, você precisa renunciar a muitas coisas. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir viver a vida que eu tenho para você. O segundo elemento que o texto revela, você pode me acompanhar comigo aqui, mais na frente, ainda no capítulo, no versículo 1, ele diz assim: livremo-nos de todo o peso que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. E aqui eu chamei isso de renúncia. Se você quer correr bem a carreira da fé, você precisa fazer muitas renúncias. E é interessante que o texto ele fala de duas coisas que nós precisaremos renunciar, porque essas coisas elas podem nos envolver e nos atrapalhar e nos impedir de correr bem a carreira da fé. E a primeira coisa que ele fala é sobre os pesos. Ele fala sobre pesos, e eu dando uma lida, como eram as corridas do tempo antigo, da época que o escritor, faz a menção, não era dessa forma. Na época em que o escritor de Hebreus, ele faz essa menção de como se os cristãos tivessem um grande ginásio correndo uma corrida, assim como um atleta. Os atletas, eles se dedicavam, para essas corridas, para essas competições, mas eles não tinham essas roupas que hoje os atletas têm, essas roupas que são próprias, os tênis que são próprios. Então, o que eles faziam? Você sabe que no passado as pessoas se vestiam com muitas roupas, mas na hora que eles entravam ali naquela pista para correr, eles tiravam as suas roupas e eles ficavam apenas com uma espécie de sunga, como se fosse uma espécie de uma tanga feita de tecido, porque eles não poderiam carregar nenhum peso que atrapalhasse eles nessa corrida. E é por isso que o autor ele faz essa comparação. E eu comecei a pensar sobre o que seriam esses pesos. Porque ele fala de duas coisas distintas, ele fala de pesos e pecado. Então significa que os pesos não são necessariamente pecados. Mas sabe, querida, eu tenho descoberto, principalmente nos últimos tempos, que existem muitas coisas na nossa vida que não é necessariamente pecado, mas que é um peso e que pode atrapalhar a nossa vida. Existem coisas que nós estamos fazendo que necessariamente não é pecado, mas que rouba, que nos atrapalha, que nos impede de correr bem a corrida da fé e até mesmo nos cansar. Eu fico imaginando como que um atleta ele conseguiria correr se ele corresse, por exemplo, de calça jeans, com um tênis pesado. Eu não sei o valor, mas quem entende disso deve saber que são caríssimos um tênis para um atleta de primeira classe correr. A roupa que ele veste é super leve, porque tudo que ele usa precisa contribuir para que nada pese ou atrapalhe a corrida dele. E sabe, querido, muitas vezes nós estamos na nossa corrida de fé, mas nós estamos cheios de pesos, nós estamos carregados de situações, de problemas, de relacionamentos que são pesos na nossa vida. E esses pesos, eles vão nos envolver de tal forma que vai chegar uma hora que nós vamos ficar cansados na corrida cristã. E aí, muitas vezes, nós pensamos assim, eu estou cansado por causa das tribulações. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, tribulação não cansa as pessoas. As tribulações, elas são benéficas para as nossas vidas. Porque se não fosse, a Bíblia não diria que a tribulação, ela produz em nós paciência e produz experiência e produz um caráter aprovado. Então significa que a tribulação, ela não é ruim em si, ela é uma bênção, porque ela vai transformar a nossa vida. Então não são as tribulações que têm cansado você e a mim.
Aí você pode dizer, não, mas é porque eu tenho vivido muitos desertos na minha vida, então eu estou cansado por causa dos desertos. O deserto também não nos cansa. O deserto, ele também tem um propósito na nossa vida. O deserto, ele tem um propósito de mostrar, de revelar o poder de Deus, de trazer milagres, trazer provisão para nós. Nunca se viu tantos milagres na Bíblia, querido, como no tempo em que o povo de Israel ficou no deserto. Não se tem história de tantos milagres, então não é o deserto. São as tentações que me prendem, que me impedem. Não são as tentações, porque a Bíblia diz que Deus não vai permitir que você seja tentado além da sua força. Antes disso, Ele lhe dará um escape. Então, estudando essa palavra, eu entendi que o que nos envolve muito são os pesos. São as coisas que nós vamos adquirindo, que não é pecado, mas nós começamos como cristãos a colocar isso na nossa vida de uma forma desequilibrada. De repente, o peso na sua vida pode ser o entretenimento. Como a pastora mesmo falou, quanto tempo nós perdemos na frente das redes sociais, quanto tempo nós perdemos nos entretenimentos. Isso pode ser um peso. Então é pecado a gente ficar assistindo coisas nas redes sociais? Não, não é pecado. Mas dependendo da forma como você faz, do que você vê, isso pode se transformar um peso que vai impedir você de correr bem a sua carreira. Um peso pode ser um relacionamento que não agrada a Deus. Um peso pode ser um descontrole em qualquer área da sua vida, que necessariamente não é um pecado, porque hoje eu fico observando na internet, agora virou uma espécie de modismo, as pessoas ficarem fazendo pergunta para os pastores, pastor, isso é pecado, isso não é pecado. Então, eu fico impressionada com tantas coisas que as pessoas ficam perguntando para os outros se é pecado. E eu penso logo que a nossa dúvida é justamente porque nós estamos fazendo. A Bíblia diz, querido, que pecado é a transgressão da lei. Tudo aquilo que não transgride a lei não é pecado, mas pode ser um peso na sua vida. Esses dias eu vi uma discussão na internet que me deixou bastante pensativa sobre nós como cristãos, sobre as pessoas dizendo se cristãos ou não assistiam Big Brother. E alguém querendo saber se era pecado, se não era. E você pode dizer, mas é pecado assistir Big Brother? Não é pecado, não tem um lugar na Bíblia que diga, não assista Big Brother. Mas eu quero dizer para você que uma bobagem daquela pode se tornar um peso na sua vida, porque você começa a pensar igual aquele povo, você começa a entrar naquelas discussões e isso não vai edificar a sua vida. E quando você pensar que não, a sua mente ela está muito mais recheada dos valores que os programas, que os entretenimentos, que a cultura do mundo passa, do que com a palavra de Deus. Então, na minha vida, eu tenho sempre um lema: se isso não me edifica, se isso não traz benefício nenhum para mim, então, isso não pode estar na minha vida, porque pode se tornar um peso. E a segunda coisa que ele fala dos pecados. Ele fala que existem os pesos, que nos envolve, que nos atrapalha, e existe os pecados. E quando a gente fala em pecado, eu não sei você, mas eu, pelo menos, era assim, tenho tentado mudar a minha mente. A primeira coisa que nós pensamos é sobre alguém que está roubando, alguém que está adulterando, alguém que matou, alguém que está se prostituindo. E isso tudo nós olhamos e dizemos, está em pecado. Mas nós precisamos saber, querido, que existem muitas outras coisas que são pecados. Aí eu não estou falando mais de pesos, de coisas que não são pecados, mas de pecados mesmos, que a Bíblia fala como pecado, mas que muitas vezes nós vamos deixando isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e vamos levando a nossa vida como se isso fosse totalmente normal. E é por isso que muitas pessoas têm desistido, têm se cansado e têm parado na sua corrida cristã. Nós esquecemos, por exemplo, que a mentira é pecado. Nós esquecemos, por exemplo, que a contenda é pecado, que a fofoca é pecado, que a maledicência é pecado. Nós esquecemos que a falta de fé é pecado, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. E nós vamos esquecendo dessas pequenas coisas, dos frutos da carne, quando a Bíblia fala das gritarias, das brigas, das contendas, das divisões.
que a Bíblia fala lá em Gálatas, que essas coisas, aqueles que têm o Espírito de Deus, não podem viver guiado por essas coisas, mas nós esquecemos que isso é um pecado, e que isso também nos atrapalha, e nos impede de correr a corrida da fé. E o texto é muito claro quando ele disse, olha, vocês precisam se livrar de todas essas coisas, dos pesos e os pecados. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele diz para você, se existe algum peso na sua vida, seja o que for. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor foi me revelando vários pesos na minha vida, coisas que não são pecado, mas que eu fui permitindo, e hoje tem me cansado, e hoje tem me impedido de talvez estar mais além da minha carreira cristã. Eu quero dizer para você que você precisa renunciar a isso. Você precisa abrir mão de tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, seja peso ou seja pecado, impede você de correr bem a sua carreira da fé. 2 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, suporta comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa embaraçar pelos negócios dessa vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, suporta os sofrimentos, porque nenhuma pessoa que foi chamada para essa corrida, e de novo ele faz uma comparação agora conosco, não mais como um atleta, mas como um soldado. Nenhuma pessoa que foi chamada para a vida cristã, ela pode se embaraçar com as coisas dessa vida, ela pode se embaraçar com aquilo que impede ela de correr a sua boa carreira. Nós vivemos um tempo muito difícil, querido. Um tempo em que cada vez mais as coisas estão se afunilando, cada vez mais eu sei que as coisas estão ficando difíceis e que cada vez mais nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos embaraça. E o terceiro ponto é que ele fala aqui no texto, ele diz, corramos com perseverança. Em algumas versões vai dizer paciência. Mas o certo é que para correr a corrida da vida, nós precisamos ser perseverantes. A palavra perseverança, eu gosto muito dos conceitos das palavras, diz assim, qualidade de quem não desiste, mesmo em face a grandes desafios. A corrida cristã, ela só vai ser uma corrida de vencedores. Você só vai se tornar um herói da fé. Talvez o seu nome não seja escrito em lugar nenhum, como esses homens e essas mulheres tiveram aqui. Mas você só vai se tornar um herói da fé se você correr a sua corrida com perseverança. E a perseverança é exatamente essa qualidade que nós temos de não desistir. Está difícil? Mas nós vamos conseguir perseverando. Está difícil? Vamos. A luta está grande. Deixa os pesos, deixa os pecados e vamos prosseguir a corrida da fé. Vai chegar dias que talvez a gente vai se sentir só, talvez a gente vai se sentir um pouco confuso sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que está à nossa volta, mas você vai lembrar, eu estou em uma corrida. Você já imaginou se um atleta que se preparou para correr uma maratona de 42 quilômetros, de repente no meio daquela maratona ele lembra que tem alguma coisa para resolver e sai? Isso não faz sentido. Uma vez que ele entra naquela pista, se ele verdadeiramente, ele tem em sua mente que ele quer cumprir aqueles 42 quilômetros, você vai observar que ele vai se cansar. Pode ser que alguma vez ele até pare para respirar um pouco mais fundo, para lidar com as câimbras. Ele vai parar em algum momento, mas ele não vai desistir, porque ele entrou ali na certeza de que ele queria ir até o fim. Eu não sei você, querido, mas quando eu um dia aceitei Jesus, há 21 anos atrás, estou velha, gente, misericórdia, Jesus. Há 21 anos atrás eu aceitei Jesus, e eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, quando eu cheguei em casa, eu chorei. Aí você pode dizer assim, você chorou de felicidade porque aceitou Jesus? Não, eu chorei porque eu sabia que nunca mais eu poderia voltar para aquela vida de antes.
Eu chorei porque eu sabia que eu agora teria que abrir mão de muitas coisas que eu gostava. Eu teria que abrir mão de muitos pecados que eu praticava. Mas na minha consciência eu tinha tanta convicção do que era o Evangelho. Porque quando me pregaram o Evangelho, foi aquele Evangelho que me pregaram. Eu sabia que a minha vida tinha, aquela vida que eu tinha, ela tinha acabado. E agora eu tinha entrado em uma vida que eu não poderia mais voltar atrás. E se você me perguntar, nesses 21 anos, se algum dia eu me arrependi da minha decisão, nunca. Não queria ter outra vida. Apesar das lutas, apesar dos desafios, apesar de tantas renúncias que eu precisei fazer ao longo desses 21 anos, e as renúncias que eu sei que eu ainda terei que fazer ao longo da minha vida, não sei até quando, até o dia, mas eu entrei nessa corrida para ir até o fim, para completar a minha carreira. É muito bonito, querido, nós lermos na Bíblia homens como o apóstolo Paulo, que é um homem extremamente extraordinário, que nós podemos olhar para a vida dele e dizer, acabou bem a carreira. E quando nós olhamos para isso, isso parece algo tão distante de nós, talvez tão impossível, mas isso não é impossível. Essa vida cristã, ela é para nós também. Essa corrida cristã, ela precisa ser corrida por mim e por você, com esse mesmo entusiasmo, com esse mesmo desejo. Só que para isso nós vamos precisar ser perseverantes. Como eu falei no início, talvez você conheça alguém que começou na carreira da sua fé. Eu conheço pessoas, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha pessoas próximas a mim, que sonhavam as mesmas coisas que eu em relação a Jesus, em relação ao ministério. Quando eu aceitei Jesus, eu sonhava em ser missionária. Queria ir embora para as nações, correr os países. Eu queria gastar a minha vida por Jesus dessa forma. Mas aprove Deus me dar outra missão e glória a Deus por isso. Mas eu me lembro que aquelas minhas amigas, elas também tinham esses sonhos. E hoje, às vezes eu encontro algumas delas e elas tomaram rumos totalmente diferentes. Elas decidiram fazer outras coisas das suas vidas, coisas que não são pecados, sabe, queridos? Coisas que não necessariamente estão fazendo algum mal para elas, mas essas coisas, elas se tornaram pesos e elas impediram elas de correr a corrida da fé. Então, você precisa de perseverança. Porque nós enfrentaremos sempre, nós vamos enfrentar desafios. Nós sempre vamos enfrentar, como eu disse, as provas, as lutas, as tribulações. E se você não for uma pessoa perseverante, você provavelmente vai desistir. Como ser perseverante em um tempo em que nós temos, tudo é tão apressado. Nós somos a geração que não gosta de esperar, eu sempre falo, nós não gostamos de esperar na fila, nem sequer para sacar dinheiro. Você já prestou atenção que você vai no banco, aí quando você chega lá, que você vê aquele monte de caixa, se tiver 3 pessoas no caixa, você já entra no carro e vai embora, porque tem muita gente, porque não dá tempo a esperar, porque a vida está muito corrida, é muita coisa, e com o advento da internet, da tecnologia, nós nos tornamos ainda mais impacientes. E outra versão que não está perseverança, está exatamente paciente. Porque Deus não mudou, Deus não evoluiu, né? Como a gente pensa, não, Deus agora está igual à cultura, não. Deus continua sendo o mesmo. E se você quer correr bem a sua corrida da fé, se você quer terminar os dias da sua vida como alguém aprovado diante de Deus, como alguém digno de ser lembrado, como esses homens e essas mulheres forem, você vai precisar, querido, perseverar. E mais do que nunca, o tempo que nós estamos vivendo vai exigir de mim e de você perseverança. Como eu falei no início da pandemia, nós tínhamos muitas pessoas aqui, a grande parte das pessoas que estavam vindo na igreja, elas estavam super empolgadas em continuar sendo igreja, em continuar participando dos cultos, ainda que online. Mas o tempo foi passando. Os pesos, os pecados foram envolvendo, e hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que nessa pandemia, elas desistiram da sua corrida da fé. Elas simplesmente pararam e não decidiram continuar. Mas eu quero incentivar você que está aí do seu lado, aí do outro lado.
Talvez você está até cansado, como eu já me senti dias cansadas nesse tempo. Mas eu quero dizer para você, persevera. Persevera, porque não se trata do outro que está do meu lado, não se trata das pessoas olharem para mim, se trata de você estar correndo uma corrida que o Senhor Jesus é quem está olhando para você. E aí, prosseguindo aqui, o quarto elemento necessário que você terá que fazer para correr bem a sua corrida da fé é o foco. Se você não tiver foco nessa corrida, certamente você vai desistir. Olha só o que é que o texto diz aqui, mais na frente. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Querido, se você quer correr bem a sua corrida da fé, você precisa ter foco. E o seu foco precisa ser Jesus. O texto ele diz bem claro, olha, você está correndo essa corrida, mas os seus olhos, o seu foco precisa ser Jesus. Você pode até se inspirar nos heróis da fé que venceram a sua corrida. Você pode se inspirar no apóstolo Paulo. Você pode se inspirar em pessoas que estão aqui caminhando junto. E eu me inspiro, eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro. Tem os nossos pastores que podem ser uma inspiração para nós. Tem os nossos discipuladores. Tem muitas pessoas. Tem pessoas aí pregando na internet que são uma bênção, que são inspiração para nós. Mas eu quero dizer para você que você só deve olhar para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Grande parte dos nossos problemas seríamos evitados se nós parássemos de olhar para o lado, se nós parássemos de olhar para os problemas, se nós parássemos de olhar para a vida dos outros e começasse a olhar para Jesus. Porque nessa corrida é como se Jesus já correu essa corrida e Ele já venceu. E agora Ele está à nossa frente, Ele está olhando para você nesta noite dizendo, olha, para você correr bem essa corrida, você precisa olhar para mim. Se você está cansado, olhe para Jesus. Eu estou com medo, olhe para Jesus. Eu estou com medo de tudo que está acontecendo, eu tenho medo de morrer, olhe para Jesus. Eu tenho medo de desistir, eu tenho medo de como que as coisas vão ficar, olhe para Jesus. E Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você, olhe para mim. Pare de olhar para o lado, pare de olhar para tantas notícias, pare de olhar para tudo aquilo que tem tentado distrair você e olhe para mim. Querido, um atleta, quando ele entra ali para correr, ele não olha nem para a plateia que muitas vezes está ali torcendo por ele. Ele não pode tirar os olhos, eles têm que olhar para frente. E essa é a ideia do texto, essa é a mensagem do texto. Você precisa olhar para frente. Quem está à sua frente é Jesus. E o texto diz, e esse olhar, ele precisa ser de forma fixa e intencional. Todos os dias da sua vida, você precisa olhar para Jesus. Por isso, nessa noite, se o diabo tem tentado distrair você, porque essa é uma das maiores estratégias de Satanás, é nos distrair com tantas coisas ao nosso redor, com tantas vozes ao nosso redor, com tantas circunstâncias difíceis. Satanás, ele tenta nos distrair, por quê? Porque ele sabe que se você parar de olhar para Jesus, você vai desistir da sua carreira. Se você parar de olhar para Jesus, se você começar a olhar apenas os defeitos, se você olhar apenas as circunstâncias, você vai parar no meio da sua corrida. Mas se você olhar para Jesus, você vai continuar e você vai ver que vai ficar tudo bem. Porque quando Jesus está conosco, querido, não importa a circunstância, nós vamos continuar até o fim. A Bíblia ela diz que nós somos mais do que vencedores. Não porque nós vencemos todas as coisas, mas porque Jesus venceu todas as coisas. E nele nós somos mais do que vencedores. Por isso, tenha foco. Se você quer correr bem a corrida da fé, tenha foco. 2 Coríntios 2,14 diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus que nós somos sempre conduzidos vitoriosamente em Cristo.
E o quarto e último elemento aqui necessário para você correr bem a sua corrida da fé está na parte B do versículo 2, que diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E eu chamei isso de sacrifício e recompensa. A corrida cristã, ela também é feita de sacrifícios, porque, como eu disse, Jesus é o nosso exemplo maior. Se nós queremos correr bem a nossa corrida, nós precisamos entender que nós precisaremos fazer, assim como Jesus, alguns sacrifícios na nossa vida, sempre lembrando que tem uma recompensa. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 9, versículo 51, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus tinha tanta convicção do que ele tinha que fazer, do sacrifício que ele tinha que fazer, mas também da recompensa que ele teria, que a Bíblia fez questão de destacar que quando Jesus sabia que se aproximava o dia da sua morte, ele partiu, e a Bíblia coloca esse texto, resolutamente, ele estava resolvido a ir até Jerusalém, que era o lugar onde ele teria que sacrificar a própria vida por amor a nós. E sabe, querido, isso é muito lindo, porque a recompensa que Jesus receberia era exatamente que eu e você um dia estaríamos com Ele, que nós seríamos resgatados. A Bíblia fala em Isaías 53:11, que Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então, quando Jesus, Ele olha para mim e para você, Ele vê que todo o sacrifício que Ele fez na cruz valeu a pena. E é por causa disso, que eu e você precisamos dar tudo de nós para correr essa corrida. Nós vivemos a geração em que nós somos ensinados a nos amar demais, e eu até acredito que há uma necessidade, sim, porque a Bíblia diz que nós amamos o outro como nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos amar no sentido de autocuidado, mas nós precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, que uma das características dos últimos dias era que os homens seriam amantes de si mesmo. E essa palavra, amante de si mesmo, ela significa que eles seriam egoístas. Ou seja, eu penso tanto em mim que eu não sou capaz de me sacrificar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A vida cristã, ela vai exigir de nós não só renúncias, mas sacrifício também. Se nós queremos uma recompensa na eternidade, se nós queremos uma recompensa ainda que nessa vida, e por fim na eternidade, nós vamos precisar fazer sacrifícios. E nós precisamos ter muito cuidado, porque essa ideia de muito conforto que nos é passada nos dias de hoje, pode muitas vezes nos tirar disso, e qualquer sacrifício que nós tenhamos que fazer, já soa como estão querendo me matar. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha tanto prazer de servir a Deus, de vir à igreja, que eu estudava à noite, mas quando eu chegava em casa eu fazia meu devocional, 11 horas da noite. E como eu não podia ir à igreja durante a semana, eu ia para a vigília na sexta-feira, que começava 10 da noite e terminava 6 da manhã. No sábado eu ia para programações de jovens, no domingo de manhã eu ia para a escola bíblica dominical e à noite eu ia para o culto, e eu não conseguia ver aquilo como nenhum sacrifício. Nos dias de hoje, se nós cobrarmos das pessoas virem 2 vezes na igreja, elas sentem como se nós estivéssemos oprimindo elas, porque as pessoas não querem nenhum tipo de sacrifício mais. Talvez nós fizemos agora um jejum de 21 dias. Talvez para muitas pessoas foi, meu Deus do céu, como assim 21 dias de jejum? Por quê? Porque talvez na nossa vida atual não caiba essa palavra sacrifício. Mas eu quero dizer para você, querido, que se você quer correr bem a sua carreira, você precisa aprender que a vida cristã exige sacrifícios. E a conclusão de tudo isso, mas sabendo que um dia você receberá a recompensa de tudo isso.
A nossa maior recompensa, eu sempre digo, é estar um dia. Não sei se você pensa sobre isso, mas eu te animo a pensar. Você já pensou que um dia você estará para sempre junto do Senhor? Você já parou para pensar que um dia você poderá reinar com Cristo? Você poderá receber recompensas? Irmãos, isso me deixa empolgada demais. Eu sempre digo, não há nenhuma renúncia, não há nenhum sacrifício, não há nenhuma dor que possa se comparar à grandeza daquilo que um dia nós vamos receber. Se nós parássemos para pensar mais nas coisas do alto, certamente a corrida da nossa fé, ela seria mais leve e bem mais feliz. A conclusão de tudo isso, querido, eu me lembro que uma vez, quando eu era jovem, numa escola bíblica, um professor fez uma pergunta que eu achei muito estranha. Ele perguntou o seguinte: um dia, quando vocês morrerem, o que é que vocês pensam em escrever na lápide de vocês? E eu me lembro que eu achei aquilo tão estranho, né? Eu tinha 18 anos, vou lá pensar em morrer e escrever nada em lápide. E eu me lembro que todo mundo escreveu alguma coisa, eu sou a ressurreição e a vida, ou então veio do pó, para o pó tornará. E eu me lembro que eu não escrevi nada, que eu nem pensei, enfim, não fiz a tarefa. Mas os anos passaram, irmãos, e mais ou menos uns 10 anos atrás eu descobri qual é o versículo. Talvez não que eu escreva na minha lápide, mas pelo menos que seja o último versículo que eu possa declarar na minha vida quando eu terminar a minha carreira. E esse versículo fica em João 17:4, que diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Essa palavra foi Jesus quem disse e eu acredito que todos nós, como cristãos, deveríamos almejar por chegar ao final da nossa vida e poder dizer isso: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando toda a obra que me destes a fazer. E eu volto, querida, ao começo daquilo que nós falamos, dizendo: não importa se nós vamos viver 40, 50, se nós vamos viver 60, 100 anos. Glória a Deus que todos nós venhamos viver 100 anos. Mas a grande preocupação da minha vida e da sua vida é: como eu estou correndo a minha carreira? Como eu vou terminar a minha carreira? Eu não sei você, mas eu sempre oro pedindo para Deus me ajudar. Senhor, me ajuda a cada dia a me tornar uma pessoa com que as coisas pessoais da minha vida, os meus sonhos, todos nós temos sonhos e isso é bom, todos nós temos propósitos, mas a grande questão é, nós não podemos permitir que nada disso, querido, atrapalhe a nossa corrida da fé. Eu não sei você hoje como que você está, mas eu quero dizer para você que um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Glória a Deus por isso. E talvez você teve uma corrida um pouco cansativa, talvez outros tiveram uma corrida um pouco mais leve, mais tranquila. Mas o importante de tudo isso, querido, é que nós queremos chegar até o final. E não simplesmente ter vivido uma vida cristã de qualquer jeito, em que nós não fizemos a diferença em lugar nenhum, em que nós não fizemos a diferença na vida de ninguém. Pastor Bruno, ele sempre tem pregado sobre a importância de nós produzirmos fruto. Inclusive, na live de hoje foi falado sobre isso. Porque, infelizmente, nós vivemos um tempo em que parece que muitas pessoas querem viver a vida cristã. E eu quero dizer para você, não, querido. Não existe vida cristã vivendo de qualquer jeito. Assim como aquele atleta, ele não pode correr aquela corrida, uma maratona, correndo, ele corre 5 quilômetros, se joga porque está cansado, ou então não, agora eu vou dar um tempo para completar essa maratona. Não, uma vez que ele entra ali, ele quer ir até o fim. E esse precisa ser o desejo do meu e do seu coração. Por isso, nesta noite, eu não sei como que está a sua corrida de fé. Enquanto eu preparava essa palavra, eu orava por você. E uma coisa que o Senhor me falava era que muitas pessoas estão cansadas na sua corrida da fé. Muitas pessoas estão desanimadas, mas eu quero dizer que nessa noite o Espírito Santo de Deus
Ele quer tocar o seu coração. Jesus, Ele quer segurar pela sua mão. E Ele quer fazer você voltar a caminhar. Ainda que você não consiga correr, mas que você volte pelo menos a caminhar. E você vai ganhar ritmo, e quando você perceber, você vai estar de novo correndo rumo à carreira que está proposta. Talvez você que me assiste, você nunca entrou nessa corrida de verdade. Talvez você gosta da igreja, gosta das coisas de Deus, mas você nunca entrou nessa corrida de verdade. Nessa noite o Espírito Santo, Ele convida você. Nós não temos mais tempo para esperar. Não, eu vou esperar acontecer isso para de fato eu entregar de verdade a minha vida para Jesus. Eu vou esperar acontecer isso. Não, querido, não há mais tempo. Os tempos que nós vivemos, eles são difíceis, eles são desafiadores. Mais do que nunca nós precisamos correr bem a corrida da fé. Por isso, se nessa noite você está cansado, eu quero orar por você. Se nessa noite você pode dizer para mim, eu estou cansado, e você precisa nessa noite que o Senhor te dê um refrigério. Eu quero que você escreva aí nos comentários e diga, eu preciso de ajuda, Senhor, para correr melhor a minha carreira. Talvez, como eu disse, você nunca nem entrou, e eu quero, se você é essa pessoa, eu quero que você também escreva aí dizendo, eu quero fazer parte dessa corrida. Eu sempre digo que a vida cristã é a aventura mais extraordinária, gente, que alguém pode viver. Tem luta, tem tribulação, tem deserto, mas é a vida mais extraordinária. Aqui na igreja tem alguns dos irmãos, eu poderia até perguntar, você queria ter outra vida além dessa que você tem? Eu não gostaria de ter outra vida, a não ser, eu não gostaria de estar em outro lugar, eu não gostaria de estar em outro alvo, em outra corrida, a não ser nesse lugar onde eu estou, correndo a minha corrida da fé. Por isso eu quero que nesta hora, você aí na sua casa, se ponha de pé, como um ato profético de alguém que diz, eu quero correr bem a corrida da fé. Eu quero me policiar, eu quero fazer as renúncias. Talvez, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, você vai conseguir sim. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram situações dificílimas e elas conseguiram. Só que para isso você precisa renunciar aos pesos, os pecados, você precisa de perseverança, você precisa de foco e você precisa aprender que muitas vezes você vai ter que se sacrificar, mas você precisa saber que você tem uma recompensa. A última parte do versículo diz, no versículo 3, pensem bem em quem? Em Jesus, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem naquilo que Jesus fez, pensem em tudo que Jesus suportou por mim e por você, para que você não se canse e nem se desanime. Quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar a Ti toda a honra e toda a glória nesta noite. Eu quero apresentar, Senhor, diante de Ti agora a vida dos meus irmãos. Aqueles, Senhor, que por algum motivo estão cansados, estão desanimados nessa corrida. Estão, Senhor, talvez pensando até em desistir. Mas eu quero te pedir, Senhor, agora nesse exato momento, Espírito Santo, toma-os pelas mãos e coloca eles de volta na corrida. Toma-os pelas mãos e caminha com eles. Ajuda-os a ganhar o ritmo certo. E ajuda-os, Senhor, a continuar correndo a corrida da fé. Pai, eu oro por aqueles que até já desistiram durante esse tempo difícil. Muitas pessoas desistiram da sua corrida de fé. Mas nesta hora, Senhor, como igreja, nós queremos orar por esses irmãos. E nós queremos declarar o sopro de vida do Espírito sobre a sua vida, querido. Que agora você comece, que você se levante do seu lugar aonde você parou. Que você levante do lugar aonde você desistiu. Que você comece a andar. Que você comece a olhar para Jesus. Que você comece a fixar os seus olhos em Jesus. E que você comece de novo a correr a corrida da fé. Pai, eu oro por aqueles que ainda nem sequer entraram nessa corrida. Talvez porque tem tantos pesos, tantos pecados, tantas coisas que os envolvem. Mas nesta hora eu oro para que haja sobre eles agora um convencimento do Espírito Santo.
Espírito Santo, começa a convencer aqueles, Senhor, que têm apenas estado na igreja, mas que ainda não tomaram um verdadeiro posicionamento de te buscar enquanto há tempo, como diz a tua palavra. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, invocai-o enquanto está perto, porque nós vivemos tempos difíceis, Senhor, em que o Senhor vai exigir cada vez mais da tua igreja, o Senhor vai exigir cada vez mais de cada um de nós. Senhor, que nós possamos amar não mais a nossa vida do que é o Senhor, que nós não viemos amar mais a nossa vida do que é o propósito e aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Senhor, eu oro para que cada um de nós que nesta noite ouviu essa palavra, possa chegar ao final das nossas vidas e poder dizer assim como Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo tudo aquilo que o Senhor me deste a fazer. Que essa seja o maior desejo do nosso coração, que esse seja o maior anseio de cada um de nós, é terminar a nossa corrida glorificando ao Pai, e que as futuras gerações que virão diante de nós possam se inspirar na fé, na nossa corrida, assim como nós podemos hoje nos inspirar nos heróis da fé. Ajuda a tua igreja, Pai. Não nos deixa desistir, não nos deixa nos cansar. Não permita que tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor, não permita que as perseguições, Senhor, sobre nós, não permita, Senhor amado, que as notícias, não permita que os dias maus nos roube deste lugar, nos roube dessa carreira. Mas nós como igreja, nós pedimos, nós como igreja Batista Getsemane, que nós possamos inspirar outros a correr bem essa corrida. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que o Espírito Santo nessa noite possa melhor falar essa palavra com você. E que você possa hoje tomar essa decisão. Eu vou correr bem a minha corrida de fé. Deus abençoe a sua vida.